Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Muito bem. Trouxemos para a noite de hoje, para a nossa reflexão, o tema, a nossa regeneração em relação ao mundo. Porque a gente fala, tanto nós espíritas, no planeta de regeneração, que nós praticamente já nos sentimos nele. Todos perfeitos, todos maravilhosamente bem. Nós vamos procurar entender um pouco sobre esse conceito e a importância dele para nós dentro do Espiritismo. No primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre a Terra, a sua formação até o estado atual. No segundo momento, a gente vai fazer a reflexão sobre a destinação da Terra. E nesse terceiro momento, vamos fazer a reflexão da nossa regeneração, da nossa participação, daquilo que é importante no contexto do nosso progresso para a Terra. É importante, sim, nesse primeiro momento, a gente analisar a Terra, vislumbrando o momento atual da Terra, e a gente não tem como analisar esse momento sem observar o estado de necessidade que se faz presente nos espíritos que estão encarnados, na quantidade de espíritos ainda em condição inferiores, dando até a sensação de que o mal predomina com bastante incidência. E também da situação física do nosso planeta, da movimentação da Terra, dos cataclismas, das tragédias coletivas que muitas e com muita frequência atingem o nosso planeta. A gente, para analisar tudo isso, a gente teria que, e não poderia deixar de nos reportar ao livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde ele fala exatamente da formação do nosso planeta. Porque aquilo que temos como conotação de destruição, nada mais é que, muitas vezes, de transformação necessária, para que alguma outra coisa ou algum outro pavimento seja e se torne importante. Assim foi a Terra. Nos fala Emmanuel que a Terra, um dia, foi um cadinho de elementos que estavam dispersos no universo, na atmosfera do universo, que se reuniram e ali, sob intensa temperatura, 2.000 graus, muito mais que isso em alguns momentos, em que essa massa incandescente preparava ali com todo carinho aquilo que viria a ser a morada terrestre. Então, aquilo que parecia, na visão de um plano espiritual maior, talvez, e daqueles que participavam ali do processo de formação do nosso planeta, e nos diz Emmanuel que havia, sim, elementos importantes ali, sendo conduzido, disciplinado por Jesus, para que tudo aquilo ocorresse, poderia analisar que, olha, que tragédia que está acontecendo no espaço sideral, mas eis que surge na nebulosa terrestre, na galáxia que abriga todos os outros planetas, aquele elemento resfriado, condensado, com a parte solidificada. E isso ocorreu por quê? Porque aquela massa incandescente, ao mesmo tempo que utilizava o hidrogênio ali, que estava presente naquela atmosfera, produzia uma massa
massa gasosa que ao mesmo tempo fazia com que aquela massa incandescente fosse gradativamente se resfriando. Não foi assim. Levaram bilhões de anos para que esse processo acontecesse. Daquela massa incandescente foi se resfriando e aquilo que era a parte mais sólida foi se cristalizando, se solidificando, formando a Terra. A Terra que a gente diz, o elemento Terra, não é o planeta, né? Foi se solidificando. E daquela massa gasosa ali, daqueles vapores que foram eliminados da queima, que se condensaram, foram formando a parte aquosa do planeta, os oceanos. Né? Então, a princípio, tinha ali a Terra solidificada e as águas do oceano. Nada mais. Né? Para que isso se mantivesse fixo ali e não se derramasse, né? Jesus também, através dos seus intercessores, providenciou o satélite Lua para que magneticamente ela pudesse ajustar o nosso planeta e contê-lo ali sob o impulso magnético e a repressão das águas e o controle absoluto disso. Né? Estava formado o teatro da vida, mas era preciso que ocorresse a vida ali. Mas aí faltavam alguns detalhezinhos ali, coisa básica, da qual Jesus e seus assessores puderam observar o Sol, a sua proximidade da Terra, a distância, embora fosse de milhões e milhões e milhões de quilômetros, ainda seria insuficiente a vida na Terra, porque o calor ali seria, não possibilitaria que a vida prosperasse. Então providenciou-se as camadas de ozônio, que foram colocadas a 40 e 60 quilômetros do nível do mar. Jesus e seus assessores fizeram esse trabalho de colocar e providenciar para que tudo se estabelecesse de ordem normal. E ali só batia o sol, os raios solares, naquela massa e naquela água que ali estava. Nenhum vegetal, nada habitava o planeta. Quando as condições eram perfeitas para que a vida pudesse prosperar na Terra, viu-se descer uma massa viscosa, também trazida por Jesus e seus assessores, que fez derramar em toda a superfície terrena, em toda a parte aquosa. Então os oceanos, os morros ficaram tudo repleto dessa massa viscosa. Revestiu todo o planeta. Essa massa viscosa, da qual continha o germe da vida, o protoplasma. A partir dali, os primeiros seres unicelulares começaram a prosperar primeiramente nos oceanos, e ali um elemento unicelular que nem se assemelhava a um vegetal nem a um animal, mas que gradativamente, com o auxílio da espiritualidade, foi se transformando, se modificando, cada elemento fazendo parte do seu reino, onde surgiram os primeiros vegetais que se expuseram acima do nível do mar. A partir daí, a vegetação começou a surgir na Terra, possibilitando que aqueles elementos também que se assemelhavam a animais pudessem ganhar vida e ganhar a parte terrena. A partir daí foi se desenvolvendo não só o reino vegetal, como o reino animal, até estagiar por todas as fases que nós já podemos ler em algumas literaturas, né? O surgimento da vida na Terra. Os primeiros elementos ali, dos primeiros crustáceos, ali foram se transformando, se modificando nos reinos, tudo com o auxílio da espiritualidade, sempre regido por Jesus. Por isso ele é, sim, o governador da Terra. Porque ele participou ativamente nesse processo. E isso não foi fácil, simplesmente assim, sem tormenta, sem problema. Né? Porque mexe aqui, mexe ali, erra o bolo aqui, erra a massa ali. O reino animal, que poderia ser muito perfeito, chegou um momento que, da história que a gente vê, da história da Terra, que tiveram animais ferozes, animais horrendos, né? Mas aos poucos foi se eliminando
espiritualidade foi eliminando aqueles processos para que se depurasse um pouco mais o nível de animais na Terra. E esse processo foi evoluindo até chegar nos primeiros símios. Ali estava o modelo, o protótipo daquilo que seria o homem na Terra. Então, num outro processo de evolução do ser, tá? Através da mônada, que também foi trazida pelos assessores de Jesus, que puderam estagiar nesses reinos, levando em cada momento, impulsionando para que esse processo também evoluísse, até chegar ao princípio inteligente do universo, o Espírito. Então, no primeiro momento, aquele Espírito que abrigaria aquele corpo rude, que mais se assemelhava a um animal, de braços longos e pelos densos, era o Espírito simples e ignorante, criado por Deus. E iniciava ali o seu processo de inteligência. Foram alguns milhares de anos, eles ali naquele processo, uns com os outros ali, sem nenhuma cultura, sem nenhum valor, crescendo, cada um se descobrindo as suas partes. Até que vieram alguns espíritos de outros lugares, de outros planetas, trazidos de outros planetas por Jesus, espíritos que eram considerados espíritos inferiores, de reinos inferiores, e que faziam parte de algum planeta e por algum motivo que a gente sabe que pode ocorrer, como o nosso planeta atualmente, espíritos que ainda insistem no mal, estavam lá naquele planeta, ou que estavam num processo de evolução, de transição, e era necessário que eles deixassem aquele planeta, porque já estavam incompatíveis com a qualidade moral daquele planeta, daquela galáxia, que era a estrela de Capra ou Capella. Então esses espíritos vieram trazidos para cá, já com conhecimento, com algum valor intelectual, mas sem qualificação moral, muitos deles, a grande maioria. Só que chegado aqui, encontram espíritos mais inferiores, era preciso que eles se envolvessem com aqueles espíritos e ensinassem a eles tudo o que sabiam. E mais aprende quem ensina. Foi assim o processo de evolução dessas criaturas. Quando se perceberam que também tiveram com Jesus antes de vir, e Jesus disse a eles que estavam revoltados por deixarem os seus entes queridos, deixarem a sua morada, aquele convívio que estavam com aqueles seres, eles tiveram com Jesus e Jesus prometeu a eles que um dia estaria com eles. E ele lhes deu toda a segurança para que eles viessem e pudessem ensinar a esses espíritos ainda selvagens, encrudecidos, que residiam no nosso planeta. Então, foi fácil para eles? Foi tarefa fácil? Não. Esses caras viraram os profetas, mas tudo à base de trabalho, de empenho, de resignação, de crescimento. Porque queriam se tornar melhores, porque era necessário naquele momento da humanidade. Então, nós vemos hoje o nosso planeta, a fase em que avançou no crescimento intelectual, mas na qualificação moral nós ainda estamos muito distantes. Como dissemos algumas vezes aqui, e a doutrina espírita de 153 anos, nos fala que nós estamos ainda mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós estamos ainda mais ligado à natureza animal do que propriamente à caminhada da natureza espiritual. É assim a caminhada evolutiva dos espíritos que estão aqui na Terra. Mas
o planeta precisa evoluir, precisa se adiantar, porque seres adiantados estiveram aqui, vieram esses seres, os profetas, os cientistas, derramando conhecimento, derramando valores morais para que nós pudéssemos assimilar, absorver isso e ajudar e auxiliar no crescimento do nosso planeta, não só intelectual como moral. E o reflexo disso é na matéria. A matéria que abrigávamos no princípio da humanidade na Terra, né, como dissemos, aqueles seres horrendos de pelos densos, pelo rosto, braços alongados, mas se assemelhando a animais, hoje estamos com uma configuração, uma característica melhor, mais sutil, porque é determinante dos valores absorvidos, conquistados, que transferimos esses elementos para a matéria. Mas é necessário que muitas vezes aconteça a destruição, porque a destruição, nós que ainda somos ligados à matéria, como dissemos, ainda sentimos essa comoção, porque nos atinge, nos causa sofrimento, porque vemos a perda material, porque achamos que as mortes que se perdem nesses acontecimentos, foi uma perda definitiva. Não. Nós ainda não estamos imbuídos dos valores que a doutrina nos reafirma da reencarnação, daqueles que transitam a morte para, numa nova oportunidade, virem em condições melhores. E esses que transitam pelas essas calamidades, esses cataclismos, furacões, terremotos, tsunamis, também experimentam essa necessidade para que retornam em condições melhores. Então, a tragédia, entre aspas, que vemos em nosso planeta, essa destruição, na realidade, é uma transformação. E ainda sofreremos alguma. Mas, para que o planeta se acomode, a condição material dele se melhore. E os espíritos que nelas estão? A condição atual nos mostra que muitos espíritos inferiores estão tendo as suas oportunidades. Chico Xavier já nos disse isso, antes de desencarnar, que muitos espíritos da nossa crosta estavam tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias, para que eles pudessem sofrer aquele estalo que muitas vezes nos atinge. Uns pela comoção, outros pela dor, outros pelas necessidades, outras. Então, esses espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades. Estamos nesse convívio. Para muitos de nós, e para cada um de nós, a Terra se afeiçoa de alguma maneira diferente. Para uns, a Terra é uma escola abençoada. Porque muitos espíritos aqui vêm para aprender e aproveitam a oportunidade para conquistar valores, para se melhorar, para ganhar do mundo, conquistar do mundo, essa é a importância. Então, para muitos, a Terra é uma escola. Para outras, um hospital. Um hospital onde, pelas nossas necessidades, nós vamos depurando os nossos organismos espirituais, drenando aquilo que nós temos ainda impregnados em nós, no perispírito, obviamente, que se transfere ao corpo físico. Vamos drenando esse perispírito, limpando o nosso perispírito para, em oportunidades outras, ter uma vida mais amena. Então vamos nos destituindo dessas marcas de erros passados para poder nos adequar em condição melhor para próximas reencarnações. Então, para muitos de nós, a Terra se assemelha a hospitais. Para uma outra grande maioria, a Terra se assemelha a uma penitenciária. Uma verdadeira penitenciária, onde é difícil o processo reencarnatório, ter que aprender, ter que se envolver no crescimento moral, ter que se entusiasmar a isso,
muitos renegam a isso e preferem ainda o estigma do mal, preferem ainda permanecer no mal, porque dá menos trabalho, não precisa aprender nada. Nós já estamos próximos dele. Então, muitos ainda sentem que o organismo e a necessidade da reencarnação, a necessidade da vida, é um impositivo que lhes causa temor ou desdém. Como muitos são corajosos, né? Enfrentam qualquer situações, né? Saem para matar ou morrer. Verdadeiras penitenciárias para essas criaturas. É isso que a vida se assemelha. Mas ainda é necessário esse convívio. Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade por que ainda temos a necessidade do convívio com o mal. E o Espírito de Verdade lhe responde, porque o mal surge a nós como duas oportunidades. Primeira de aprendizado para, através desse convívio com os maus, ter a oportunidade de oferecer alguma coisa para que eles cresçam ao nosso nível, para que eles se assemelhem a nós. E numa segunda oportunidade, como regeneração, como expiação. Sofrendo as vicissitudes que eles nos oferecem, para que a gente possa dissipar de nós necessidades outras que permeamos em vidas pregressas. Olha que interessante. Temos duas chances convivendo com o mal e mal suportamos eles. Muitos de nós excomungam porque falar, por que conviver com esse povo, tem que pegar, metralhar, atirar, para quê? Estamos descartando a nossa oportunidade de crescimento em duas situações. Em aprendizado e em expiação. Foi o que o Espírito de Verdade nos falou. E se formos recorrermos ao livro A Gênese, nós vamos ver que nós, e é importante que saibamos isso, temos que conviver com o mal fazendo o bem que mais podemos, com tanta intensidade, com grande intensidade, porque senão nós não estamos fazendo o bem suficiente, nós não estamos desenvolvendo os nossos valores. Então, parece-nos uma experiência dolorosa, mas se não fizermos nada em crescimento, que benefício temos? Que grandeza podemos afirmar que alcançamos? Comodidade, na falta de interesse no crescimento dos valores, não foram isso que demonstraram os benfeitores de Jesus, enfrentando essas paradas difíceis para a formação do nosso mundo. Como falamos no segundo momento, qual a destinação da Terra? A destinação da Terra é realmente da transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso tem bastante significado para nós. Tem bastante significado. Por quê? Vamos analisar ela fisicamente. O processo de formação, como aconteceu, da condição dolorosa e trabalhosa, que teve necessidade para a elaboração de tudo. Hoje parece que está tudo elaborado, mas nós vamos transitar de um planeta onde ainda a supremacia da dor, do sofrimento, da angústia, da tormenta, por um planeta de regeneração. Parece, é um nome bonito, parece que é fácil, mas não é. Porque regeneração, o nome está dizendo, é recuperar aquilo que foi dilapidado. Quando a gente fala em dilapidação, a gente não está falando só na qualificação do homem, que ele não se preocupa com a camada de ozônio, que ele acomete várias situações que fazem com que fisicamente o planeta seja destruído. Também.
Mas há um outro grande fator primordial e importante. Não podemos esquecer que, lembra que nós falamos do planeta primitivo que nós estávamos, passamos por um planeta de prova e expiações, que teve transformação na Terra em função dos espíritos que se melhoraram. Então, regenerar não é só recuperar a dilapidação material que foi feita no nosso planeta. É nos recuperarmos diante do contexto do universo, nos melhorando como seres para que, projetando um planeta melhor, ele possa ocorrer. Caso contrário, ele alcançará, porque a destinação de todos é o progresso. Como nós, como espírito, nós todos, já o dissemos aqui algumas vezes, nós temos a destinação da perfeição relativa, porque absoluto é só Deus. Saímos de espíritos simples e ignorantes para a perfeição relativa, que um dia alcançaremos. Quanto tempo levará? É a escolha de cada um. Pode ser que leve num impulso. Eu espero que queira correr nessa direção. Pode ser que leve muito tempo, pela minha falta de empenho, de esforço, de vontade. Então, para que o planeta aconteça esse processo, é preciso que todos nós estejamos envolvidos com essa situação. Então, a regeneração é isso, é transformar esse planeta num planeta melhor, onde haja uma predominância maior do amor, onde haja uma predominância do bem. O mal acontecerá? Acontecerá, em proporção menor. Esses seres inferiores viverão? Viverão, porque eles ainda carecem de ensino, de aprendizado. E é com os superiores ou com os melhores que eles aprenderão. Então é preciso que isso aconteça, que esse processo aconteça. Só que para que isso ocorra, para que esse processo ocorra, é preciso que cada um de nós estejamos imbuídos do nosso interesse de crescer e de acompanhar a evolução do planeta. Mas, se nós não nos habilitarmos a isso, nós seremos os futuros capelinos. Seremos convidados delicadamente a se retirar do nosso planeta. Não porque seremos expulsos, porque nenhum de nós será expulso, nem tampouco os capelinos foram expulsos. Os exilados de lá, os degradados, não foram expulsos. Eles saíram pela incompatibilidade reencarnatória naquele planeta. E nós não queremos nos tornar incompatíveis nesse planeta. Queremos nos manter nele. Para isso, sim, vem o terceiro tópico que dissemos. O nosso envolvimento, o nosso interesse. O que será necessário para que isso aconteça? A caminhada não é tão difícil. Não é tão difícil. É laboriosa, né? Como sempre. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou, se a gente puder compilar e trazer para dentro de nós aquilo, nós temos o suficiente para a caminhada com sucesso. Foram 3 anos de messiado de Jesus. Não é possível que o que ele fez em 3 anos, o que ele falou em 3 anos, a gente não consiga assimilar em 40, 50, 60, 80 anos que a gente viva. Isso em cada encarnação. Desde 2000. Ou há 2000 anos, já, ou mais, 2015, né? Então, olha quantas oportunidades nós tivemos e nós estamos empurrando com a barriga. Amanhã eu vejo isso. Não, hoje não, amanhã eu dou uma olhadinha. Todos nós temos à nossa disposição tudo aquilo que é necessário. Então, se nós analisarmos com frieza o processo de evolução que nós alcançamos, os verdadeiros culpados pela nossa falta de melhora em alguma coisa
somos nós mesmos. Somos nós. Jesus nos deu tanta referência para que esse processo pudesse nos atingir. Pessoas como, sem ser cristã, como Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, que afirmou que se pegássemos o sermão da montanha e absorvêssemos, se a humanidade fizesse isso, teríamos valor suficiente para melhorar o nosso planeta num todo. Olha aqui, então não é 3 anos mais, não são 3 anos. Só o que aquilo de que ele falou em algumas horas na montanha já tem o suficiente para locupletar nosso coração, nosso pensamento de essência moral. Então, é um pouco de boa vontade, é um pouco de empenho, de esforço. Porque Jesus, embora fosse sempre benevolente, complacente, indulgente com as criaturas, foi incisivo. Vós sois deuses, disse ele. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí vem Emmanuel e fala que ele criou o mundo, o nosso mundo. Foi o governador dele e participou ativamente na formação do nosso planeta. Vós, pois, podeis fazer a mesma coisa que ele ou muito mais. Mas é preciso alcançar o mesmo valor. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. As curas, a assistência, o amor desprendido. Vós sois o sal da terra. Olha a responsabilidade, olha o que ele quis dizer com isso. Sal é o condimento que tempera, porque ou deixa insípido ou salga tudo. Então nós precisamos dosar os nossos valores morais para que eles, e intelectuais, para que eles não sejam para nós uma armadilha. Porque se ele for insípido, sem sabor, sem força, ele pode nos levar à corrupção, à degradação. E se salgarmos, se queremos mostrar muita grandeza, não é de nossa propriedade, não é do nosso tamanho. Nós vamos estragar tudo, vamos salgar tudo. Vós sois a luz do mundo. Não há aquele que acenda um farol e coloque-o sob alqueire. Então, não há aquele que aprenda que tenha valor moral, que não tenha a capacidade, ou, se tiver boa vontade, de distribuir com o seu semelhante. Nós somos capazes. Somos capazes. Então, quando nós, e assim nos diz a doutrina, nos vemos envolvidos com as criaturas do mal, e queremos entender Jesus quando oferece a outra face, é porque temos que dar o lado melhor de nós, as criaturas, dar compreensão, entender, sermos indulgentes com aqueles que precisam, que carecem, porque eles nos perceberão pelo exemplo, como disse Emmanuel. As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então é através do esforço, do valor que dispensamos aos nossos semelhantes, é que eles percebem que nós estamos tentando fazer o melhor. Não é apenas a caridade. A caridade é importante. A caridade é a doação de si. Mas as pessoas se confundem. Acham que se chegar na casa espírita, eu vou fazer uma doação boa para casa hoje. Eu vou para casa tranquilo, com a consciência tranquila, vou colocar a cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilamente. Não vamos voltar à fase do protestantismo, comprando indulgência, fazendo ação, tentando nos livrar das nossas culpas. A caridade, sim, é aquela que podemos fazer a doação e poderíamos até, entre aspas, instituir aquilo que cobra o dízimo. O
o dízimo. Jesus nunca condenou a ajuda monetária. Pelo contrário, se há uma oportunidade em que Jesus ressaltou a doação monetária, foi com aquela senhora viúva, o óbolo da viúva. Não esqueceram da passagem em que a senhora vai lá, deposita uma humilde moeda no gasofilácio e Jesus ressalta a sua caridade. Esta foi a que mais doou. Mas, Senhor, vieram homens aqui, doaram braceletes de ouro, correntes. Essa deu o que lhe faltava. Os outros deram o que lhe sobejava, o que sobrava. Então, se nós estamos pensando que vamos dar valores e vamos estar isentos de nossas culpas, estamos enganados. Estamos enganados. Nós temos que fazer sim, com caridade, com amor, mas além de tudo e acima de tudo, participar no bem, na medida ativa. Se estivermos ao lado de uma necessidade, mostrar ao nosso semelhante o socorro, o alívio. É preciso socorrer os desafortunados de valores morais, não apenas os destituídos de condição financeira. Então, nós temos oportunidade, a vida nos oferece isso. Francisco Cândido Xavier dedicou 92 anos da sua vida só a isso. Foi o homem que escreveu mais de 400 obras, tendo curso primário, levando o espiritismo e elevando o nosso país na primeira grandeza espírita do mundo. Sem ressentimento e sem subterfúgios. Falava da reencarnação e falava de todos os valores outros. Teve pessoas especiais na vida que tentaram fazer isso. Arthur Conan Doyle fez isso na Inglaterra, só que chegou lá, não aceitava a reencarnação. Então ali, aqui nem fala de reencarnação. Percebe? Então é preciso se destituir de melindres para que tudo flua como deve ser. Tem pessoas que ficam ressentidas, que ficam estagnadas quando são questionadas. Quando a pessoa fala assim, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Você é espírita? Não, eu sou um simpatizante. Simpatizante virou nome de pessoas que aderem os conceitos e os valores da doutrina espírita. Nenhuma outra religião, evangélico, católico, ninguém fala que é simpatizante do catolicismo, Nós temos que ter convicção daquilo que queremos. E a doutrina espírita nos oferece essência para entendermos esse processo de transformação da qual nós somos os seres integrantes, como seres inteligentes da criação. O nosso universo crescerá, o nosso planeta se transformará em regeneração, quer nós queiramos ou não, mas terá nossa participação se nós nos dedicarmos a isso, se nós quisermos estar presente. E a chance está lançada a todos nós indistintamente. Cada um de nós sabe o que fazer, cada um de nós vai ser a luz que vai levar as criaturas, sem imposição, sem forçar a criatura, porque nós podemos doar amor sem que a pessoa nos peça nada. Nós vamos apenas demonstrar aquilo que aprendemos e aquilo que sentimos. Então, estará feita a nossa tarefa. Essa é a nossa participação na regeneração e na transformação do mundo. Quem age? Quem se habilita? Vamos refletir em casa. Muita paz em Jesus.